tudo bem? Sou o Prof. Jeff e estamos começando o episódio número 2 do História Simples, do podcast História Simples. Você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre qualquer outro conteúdo? Dê-nos a sua sugestão. Nós estamos abertos a se relacionar com você através da história, ok? Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo sobre o que é história. Introdução ao estudo de história, certo? Olha só, para que serve história? Você já se perguntou para isso? Eu tenho vários alunos que falam: professor, para que serve a história na minha vida? História é tudo. Se não existisse história, você não saberia de onde vem a matemática, por exemplo. Se não existisse história, você não saberia de onde vem a medicina. Mais um exemplo. Você está entendendo que história é tudo? Olha só, eu costumo perguntar para os meus alunos assim: o aluninho querido, você sabe quantos anos você tem? Ele fala: sim, professor, eu sei, eu tenho 15 anos, legal. Você lembra qual foi a maior aventura da sua vida? Aí ele começa a contar e ele enche os olhos, enche a boca de saliva e fala qual foi a maior aventura da vida dele. Eu falo: isso é história. Cada um tem uma história e o mundo também tem uma história. Essa é a importância da história para você e para mim, ok? Olha só, mas para você compreender a história, você precisa fazer 4 perguntas que são perguntas básicas. Para que serve a história? Por que estudar história? Para que estudar história? E o que é história? Você tem que definir essas 4 perguntas na sua mente. Você tem que elaborar as 4 respostas, ok? Eu não vou responder por você, porque cada um tem que ter a sua opinião. Cada um de nós temos que ter uma reflexão sobre a história, ok? Muito bem. Para dar continuidade aqui, o que é história? História nada mais é do que uma ciência que estuda o passado. História, ela surge lá atrás, no século V a.C., com o historiador Heródoto. Olha só, o grego historiador Heródoto. Ele é conhecido e considerado o pai da história. Então, Heródoto, ele estudava tudo que envolvia história e tudo que era relacionado à história. Por exemplo, Heródoto foi o historiador que disse que o Egito é uma dádiva do Nilo. Ô, professor, mas ele estudou até mesmo o Egito? Claro, ele era historiador. E o Heródoto, ele descobriu que o egípcio, ele dependia em tudo do rio Nilo. Então, nós temos esse conhecimento porque o Heródoto registrou tudo isso, entendeu? Então, assim, se o Heródoto registrou toda essa questão do Egito e da sociedade egípcia com relação ao rio Nilo, então ele além de várias outras coisas, claro, né? Ele é considerado o pai da história. Então, uma dica, #dica do dia, plim, né? Então, não esqueça, o Heródoto, se um Enem vestibular, prova do professor de história, te perguntar quem é o pai da história? Heródoto, meu querido, beleza? Ele é o pai da história, ele é o criador da disciplina de história. Beleza, Creuza? Então, olha só, para que serve o que é história? História é uma ciência, história é uma narrativa, ela conta história. História vai contar o passado e história é investigação. E é o que é mais interessante. Investigação, como é que nós investigamos? Nós investigamos a história através de 3 pontos importantes. O primeiro ponto é através do fato histórico, ok? Então tem um fato, que já vou explicar para você o que é um fato. Tem uma fonte. O que é fonte histórica? Fonte histórica e fato histórico é a mesma coisa? Claro que não, são 2 coisas totalmente diferentes. E historiografia. Você precisa ter em mente o que são essas 3 coisinhas interessantes aí. Fonte histórica, fato histórico e historiografia. Fonte histórica é tudo aquilo que comprova a história. Por exemplo, como que eu me chamo? Eu me chamo Jefferson Eduardo Ambrosini. Esse é meu nome, certo? Ah, legal. Se esse é seu nome, prove. Eu tenho minha identidade, eu tenho minha carteira, minha habilitação.
eu tenho meu CPF que comprova o meu nome, quem eu sou, entendeu? Então, assim, um documento que comprova aquele fato histórico. O que é um fato histórico? Uma ação. Algo que aconteceu na história. Entendeu? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial aconteceu? Aconteceu. A Segunda Guerra Mundial é um fato. É um fato que aconteceu. Como é que nós comprovamos a Segunda Guerra Mundial? Através de vídeos, que é uma fonte, através de registros, que é uma fonte, através de fotos, que é uma fonte, através de objetos, que é uma fonte, através de uma narrativa de pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, das pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Isso tudo são comprovações, isso tudo são fontes históricas que comprovam o fato histórico. Entendeu, querido? Então, assim, além disso, nós temos também a historiografia. O que é historiografia? Historiografia é a junção do fato histórico com a fonte histórica. Você junta tudo isso e escreve a história. Histório é história. Grafia é escrita. Escrita da história. Quando um autor, por exemplo, ele escreve um livro sobre história, esse livro é um livro que vai contar algo. Né? Eu tenho vários livros que são biografias, eu tenho vários livros que contam a história de alguma coisa, e esses livros, eles são, então, fazem parte da historiografia mundial, ok? Muito bem. Além de conhecermos a história dessa forma, nós precisamos definir o que é história, certo? E dentro da definição do que é história, eu costumo definir o seguinte: história é uma ciência que estuda o passado para resolver os problemas do futuro. E do presente e do futuro. Vou repetir. História é uma ciência que estuda o passado para resolver os problemas do presente e do futuro. Entendeu? Então, por exemplo, já parou para pensar que muitas pessoas esqueceram, por exemplo, eu não estou falando mal aqui não, tá? Fica tranquilo. Eu gosto de política, mas sou apolítico, ok? Já parou para pensar que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele foi eleito presidente, legal, muito bem. Mas ele é militar, legal, muito bem. E ele foi eleito novamente. Algum tempo atrás, na década de 60, 70 e 80, nós tivemos aqui no Brasil um período militar que muitos chamam de ditadura militar, que também é um termo correto. Mas esse período militar acabou com o Brasil? Muita gente acha que sim. Entendeu? Muitos lutaram contra a candidatura do Bolsonaro por ser militar, com medo de que o Bolsonaro implantasse uma ditadura. Contrário, totalmente contrário. Ele não implantou ditadura nenhuma até agora, né? Mas, vamos ver o futuro. O futuro nós não conhecemos. Só que assim, se o Bolsonaro não fosse eleito em 2018, nós poderíamos estar aqui hoje, no episódio 2 do podcast, dizendo o seguinte: olha, Jair Bolsonaro não foi eleito. O Brasil aprendeu uma lição. Entendeu? Então nós estudamos o passado para quê? Para evitar problemas no futuro. Claro, ele foi eleito e não causou ali os mesmos problemas que aconteceram na década de 60, 70 e 80. Então nós passamos ileso a esse período, né? Agora, o período de 2018 a 2022. Ok? Muito bem. Esse é o primeiro episódio, primeiro EP, primeiro sketch, né? Desse conteúdo sobre a ciência histórica. No próximo episódio, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, ok? Espero você no episódio 3, então. Um abraço e até mais!